Marido deixou esposa e filho sem nada em um sítio com apenas 3 vacas doentes. Anos depois, ele caiu de joelhos ao entrar na propriedade dela. Se inscreva no canal, deixe um curtir no vídeo e comente de onde você está assistindo. Era uma sexta-feira à noite. O céu escuro caía lentamente sobre a pequena casa de madeira e a luz da lâmpada da cozinha tremulava. O jantar estava na mesa, quente, esperando por Antônio. Socorro havia passado o dia todo fazendo o arroz, o feijão e o frango, como sempre, tentando manter a rotina que ainda acreditava ser a base da sua vida. Mas naquele momento, ela não sabia que tudo estava prestes a desmoronar. Socorro olhou para o relógio. Era quase meia-noite e ele ainda não havia chegado. Na mesa, a comida esfriava, o arroz começava a se empolar e o frango perdera o calor que ela ainda tinha na alma. Pedro, o filho de 15 anos, estava na sala, deitado no sofá, olhando fixamente para a TV sem realmente ver nada. O silêncio era denso, mais pesado que qualquer palavra dita. Era como se algo estivesse prestes a acontecer, algo que ninguém queria. Foi quando ela o viu. O batom vermelho na camisa social de Antônio. Ele ainda não estava em casa, mas a camisa estava jogada sobre a cadeira da sala, como se tentasse esconder algo que ela já sabia. Aquele batom não era seu. Ela sabia disso. Suor frio começou a escorrer pela sua testa enquanto ela pegava o recibo do motel, amassado, escondido na dobra do bolso da camisa. O chão pareceu sumir sob seus pés. Aquela casa, que sempre foi um refúgio, agora parecia um buraco escuro, um lugar que a engoliria como um monstro faminto. O recibo dizia tudo o que ela precisava saber. Ela não precisou nem olhar o nome do motel. Sabia de quem era a culpa. O coração batia forte, mas os pensamentos dela estavam em turbilhão. Ela respirou fundo, tentando manter a calma. Mas nada podia preparar Socorro para o que viria a seguir. O barulho do carro de Antônio chegando ecoou pela noite. Socorro se levantou, seus passos hesitantes se misturando com o som da porta sendo aberta com força. Antônio entrou sem olhar para ela e foi direto ao que ele achava ser a sua missão: pegar suas coisas. Socorro estava paralisada. Pedro apareceu no corredor, parando logo atrás dela, e ficou ali, observando. O homem que ela amava, aquele que ela havia sustentado e dado sua juventude, estava prestes a deixá-la. Ela não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Antônio, com uma expressão fria, olhou para ela e disse, com uma calma cruel: "Cansei dessa vida de roça. Encontrei alguém do meu nível. Você não está mais à altura. Fica aí com essas vacas, com esse moleque. É tudo que você merece." As palavras foram como facadas no coração dela. Mas o pior estava por vir. Antônio pegou suas malas, fez uma última olhada para o filho que o observava em silêncio e saiu, sem um olhar sequer de despedida. Socorro caiu de joelhos no chão da cozinha, entre os cacos de um prato que ela havia deixado cair sem perceber. Os solavancos de seu choro silencioso invadiam o espaço, mas ninguém ali falava. Pedro a abraçou, tentando ser o homem que ele ainda não era. O que mais poderia ele fazer? "Mãe, a senhora trabalhou a vida toda para ele estudar. A senhora não merece isso. Não merece." O filho de 15 anos tentando consolar a mãe que parecia ter perdido tudo. O que restava ali? O que poderia ela fazer agora? Socorro, entre soluços, levantou-se, ainda com as mãos tremendo. Olhou para as 3 vacas magras que pastavam vagarosamente no campo, como se também soubessem que sua vida havia mudado para sempre. Elas estavam doentes, assim como ela, as últimas 3 vacas que restavam da herança de seus pais. O mundo havia desabado, e ela estava sozinha agora. Era a primeira noite que passaria sem o homem que ela tanto amou, sem o homem que prometeu ser seu companheiro para toda a vida. E naquele silêncio, Socorro sentiu a dor da solidão mais forte do que qualquer outra coisa que já havia experimentado. A madrugada chegou, fria e silenciosa. Socorro olhou pela janela e viu as vacas ainda pastando lentamente, em um ritmo quase arrastado. Era como se elas também estivessem tentando entender o que acontecia.
tentando se adaptar a um novo mundo onde tudo o que ela conhecia havia se perdido. A primeira noite sozinha. O silêncio absoluto tomou conta da casa. O jantar esfriado na mesa, o vazio na cadeira ao lado, e o coração de Socorro dilacerado ainda procurando um resquício de resposta. Mas não havia mais respostas. A partir dali, ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Quando o sol apareceu no horizonte na manhã seguinte, a casa de Socorro estava envolta em um silêncio profundo, quase opressor. Nada mais parecia ter sentido. Ela levantou-se da cama, olhou o quarto, ainda cheio de resquícios de uma vida que agora parecia tão distante. Lá fora, as vacas doentes pastavam com um olhar vazio, como se também sentissem a dor da perda. O que restava além da terra e dos sonhos que haviam sido despedaçados por palavras cruéis? Pedro ainda dormia, exausto, talvez até já cansado de tentar entender o que acontecia com sua mãe e com o mundo ao redor. Mas Socorro sabia que ela não podia se permitir cair, não agora. Ela tinha que seguir em frente, não só por ela, mas também por ele, por Pedro, que ainda era apenas um garoto, mas que agora se via frente a um futuro incerto. Ela respirou fundo e caminhou até a janela. Olhou para o campo que antes parecia uma promessa de vida e agora só refletia o vazio. Mas havia algo mais. Havia uma força que brotava de dentro dela, algo que ela nem sabia que tinha, algo que nunca foi ensinado, mas que naquele momento ela sentiu brotar com toda a intensidade de sua dor. A imagem de Antônio, indo embora na noite passada, não saiu de sua mente. O homem que ela amou, o homem por quem ela sacrificou tudo, estava agora tão distante quanto a linha do horizonte que ela via pela janela. Mas ela sabia que não podia se permitir sucumbir. Ela tinha que ser forte. Agora, mais do que nunca, tinha que ser forte. Na cozinha, a luz do dia entrava suavemente pelas janelas, iluminando o espaço simples onde ela havia passado tantos momentos da sua vida. O cheiro do café começava a preencher o ar, mas, apesar de todo o esforço, ela não sentia o gosto da bebida. Não sentia mais nada, a não ser uma profunda sensação de vazio. Pedro desceu as escadas lentamente, parecendo mais velho do que deveria para sua idade. Ele olhou para a mãe e, em um gesto que tentava ser de consolo, se aproximou e tocou sua mão. Sem palavras, apenas um olhar que dizia tudo. Ele sabia. Sabia o que ela estava passando. Sabia que, de alguma forma, a perda do pai, a perda de Antônio, era mais uma cicatriz que ela teria que carregar. Mas também sabia que aquela mulher, sua mãe, não era qualquer mulher. Ela tinha uma força que não podia ser medida. Mãe, a senhora não precisa passar por isso sozinha. Eu vou ajudar, a gente vai conseguir. Socorro olhou para o filho e, pela primeira vez naquele dia, conseguiu sorrir. Um sorriso pequeno, mas que trazia consigo um mar de sentimentos. Ela sabia que Pedro era sua única razão para continuar. Só ele poderia entender a profundidade da dor dela, mas ao mesmo tempo, ele era a luz que ela precisava para se erguer. Enquanto eles tomavam o café, ela pensava no que fazer a seguir. As vacas doentes estavam mal, e ela sabia que era uma questão de tempo até que todas morressem. Era uma tristeza tão grande que parecia sufocar suas forças. Mas o que mais ela tinha a perder? Ela só tinha uma escolha agora: lutar. Socorro se lembrou de quando conheceu Antônio. Eles eram jovens, com um futuro inteiro pela frente. Ela ainda com 20 anos e ele com aquele brilho no olhar de quem tinha grandes sonhos. Lembrou-se das tardes que passavam conversando sob as mangueiras, quando ele prometia que tudo iria mudar, que ele ia ser alguém importante. Ela acreditava nele, acreditava em seus sonhos e o amava com todas as suas forças. A vida era simples, mas ela estava disposta a tudo por ele. Ela lembrava do começo, quando ainda moravam no pequeno sítio dos pais dela, o lugar onde cresceu e onde ele também parecia se sentir bem. As madrugadas longas, a ordenha das vacas, o preparo dos queijos, tudo se encaixava no sonho dela de construir uma vida ao lado dele. Mas depois que ele foi para a cidade estudar, a distância foi aumentando. Cada vez que ele voltava, algo mudava. Ele parecia se distanciar dela, como se a vida na cidade,
com seus novos amigos e suas novas ambições, o tivesse moldado de maneira que ela não reconhecia mais. Ela fez todos os sacrifícios para que ele pudesse estudar. Vendeu o que podia, trabalhou até os ossos, e mesmo com a dificuldade de manter o sítio, nunca deixou que ele faltasse nada. Só que agora, olhando para o filho, ela via o quanto ele havia mudado. O homem que ela amou não existia mais. Ele havia se perdido entre a vaidade, a arrogância e o egoísmo. E ela ficou ali, sozinha, com o coração partido, mas com uma força que ninguém poderia arrancar dela. Mãe, a senhora já fez tudo. Agora é a nossa vez. Pedro tinha apenas 15 anos, mas já mostrava uma maturidade que ela mesma não sabia ter. Ele era o espelho de sua própria força, e ela sentiu uma onda de emoção tomá-la, como se o próprio coração tivesse se renovado. Ela se levantou da cadeira e seus olhos se fixaram nas vacas. Elas não tinham mais a mesma energia de antes, mas com a ajuda de Pedro, talvez fosse possível reverter a situação. Naquele momento, Socorro tomou uma decisão. Ela iria lutar, não só pela sobrevivência das vacas, mas pela sua própria sobrevivência. Ela não poderia deixar que a dor a destruísse. Ela não poderia deixar que a traição de Antônio a definisse. A jornada seria árdua, cheia de sacrifícios, mas ela sabia que, com Pedro ao seu lado, nada seria impossível. Eles iriam reconstruir suas vidas por mais difícil que fosse. E com esse pensamento, Socorro pegou o balde de leite e foi em direção ao curral, onde Pedro já a aguardava. Eles estavam juntos, e naquele momento, isso era tudo o que importava. O som do galo cantando ao amanhecer não era mais um alívio como antes. Para Socorro, ele apenas marcava o início de mais um dia de luta. No entanto, ela sabia que não podia parar. A primeira vaca havia falecido. A segunda estava piorando. E a terceira, a mais jovem, estava à beira da morte. A dor era palpável, e quando a dor é física, ela atinge os ossos e não deixa espaço para os sentimentos. Mas a dor emocional era ainda mais difícil de suportar, porque não havia como escapar dela. Ela olhou para a janela onde as primeiras luzes do dia se infiltravam. O campo parecia vasto demais agora. Antes, ele era um lugar de esperança. Agora, era um vasto mar de incertezas. O que mais ela poderia perder? O que ela poderia ainda dar de si mesma quando já tinha dado tudo? Pedro apareceu na porta da cozinha como sempre, com um sorriso tímido. Seus olhos ainda carregavam a tristeza, mas havia algo em sua expressão que dava a Socorro uma faísca de força. Ele já estava crescendo tanto, tão rápido, que ela se via começando a enxergar nele o homem que ela desejava que ele fosse, o homem que poderia superar tudo o que o pai jamais seria. Mãe, eu vou cuidar delas hoje. Pode deixar, disse Pedro já com a mão no avental de trabalho. Ela apenas acenou com a cabeça. Não tinha forças para falar. Na verdade, ela mal conseguia manter os olhos abertos sem sentir as lágrimas ameaçando cair. Pedro era o único motivo que a fazia seguir em frente. Ela não sabia mais por quanto tempo conseguiria aguentar aquela pressão. O pensamento de perder todo o rebanho parecia mais cruel do que a ideia de perder o marido. Pelo menos com ele, havia alguma chance de reconstrução. Mas com as vacas ela não sabia. As vacas representavam mais do que o trabalho, representavam o passado. O que restava de seu esforço, de sua força, estava ali, no curral. Cada uma delas tinha sido comprada com o suor de seus dias, com a dedicação de uma mulher que sempre soubera que só o trabalho duro poderia garantir um futuro. Enquanto Pedro se afastava para cuidar do curral, ela fechou os olhos e ouviu o som do vento batendo nas árvores. Era o único som que a acalmava. Ela, que sempre fora tida como a mulher forte da casa, agora se via frágil. Cada dia parecia mais difícil, mas ela não poderia desistir. Não depois de tudo o que havia feito, não depois de tudo o que havia enfrentado. Ela tinha que acreditar que ainda havia uma saída. Naquela noite, a dor se transformou em lágrimas. Socorro se refugiou no quarto, trancando-se sozinha. Ela não queria que Pedro visse. Não queria que ele a visse assim, quebrada. Mas as lágrimas que saíam não podiam ser contidas, não podiam ser barradas.
Socorro não sabia mais como seguir em frente. O cansaço, as noites mal dormidas, a solidão e, sobretudo, a sensação de fracasso, tudo isso a sufocava. Foi quando ouviu o som do prato quebrando, um barulho estridente, seguido de um grito abafado. Ela se levantou assustando-se e correu até a cozinha onde Pedro estava ajoelhado no chão, com os cacos de um prato espalhados ao redor dele. Ele tentava limpar a bagunça, mas seus olhos estavam marejados. Pedro, Socorro disse, sentindo o peito apertar. O garoto, com os olhos vidrados e a voz tremendo, olhou para ela. Ele estava forte, mas naquele momento ele parecia tão pequeno, tão perdido. Mãe, não sei o que fazer. Tudo está dando errado. Não podemos deixar elas morrerem. Não podemos, disse Pedro com a voz embargada. O peso dessas palavras afundou no peito de Socorro. Ela sabia que ele estava tão perdido quanto ela, mas naquele momento ela também entendeu algo crucial. Pedro não tinha mais a ilusão de um futuro fácil. Ele já sabia que a vida não era feita de promessas, mas de batalhas, e o que eles precisavam agora era dessa luta, sem garantias, sem saber se o amanhã traria uma solução. Ela se ajoelhou ao lado dele, pegou sua mão e olhou em seus olhos. Não havia mais espaço para ilusões, mas havia algo ali que valia a pena. A coragem de continuar, apesar da dor, a coragem de não se render ao sofrimento. Nós vamos dar um jeito, filho. Não sei como, mas vamos dar. Tudo o que fizemos até aqui não foi em vão. Não foi. Não vai ser. Socorro disse, tentando acreditar nas próprias palavras. Pedro assentiu, mas sua expressão ainda estava carregada de dúvida. No entanto, naquele momento, ela sentiu que o filho começava a entender que a vida, por mais difícil que fosse, nunca seria vencida sem a força de quem se recusa a se entregar. A manhã seguinte foi o começo de algo diferente. Pedro começou a estudar mais sobre os cuidados com os animais. Até mesmo começou a fazer anotações sobre o que poderia melhorar. Ele trouxe o veterinário da cidade para ajudar, e as vacas, lentamente, começaram a responder. Não havia garantia de sucesso, mas Socorro viu uma luz brilhar novamente, mesmo que pequena. Ela começou a acreditar de novo. Não por causa das vacas, não por causa de Antônio ou do passado, mas por causa do filho, do menino que a olhava com os mesmos olhos de determinação que ela carregava desde sempre. Pedro não estava mais com ela apenas para segui-la. Ele agora estava ao seu lado, ajudando a carregar o peso que ela temia que fosse demais. E naquela noite, enquanto o vento soprava lá fora, Socorro olhou para o céu e fez um pedido silencioso. Não pela vitória fácil, mas pela força para seguir em frente. Porque, embora ela não soubesse o que o futuro reservava, ela tinha algo que muitos não tinham: a vontade inquebrantável de nunca desistir. O som da serra cortando a madeira ecoava na madrugada. Socorro nunca imaginou que um dia sentiria satisfação em ouvir esse barulho. Era como se cada corte fosse uma forma de libertação, uma forma de gritar contra tudo que a vida havia imposto. Ela não era mais a mulher quieta que olhava as coisas acontecerem. Agora, ela estava fazendo acontecer. Pedro já havia se tornado um homem em tantas maneiras, e ela, pela primeira vez em muito tempo, sentia que a vida poderia voltar a ter um significado. O rebanho estava se recuperando. As vacas, que quase morreram, estavam agora mais saudáveis, e a produção de leite tinha começado a crescer novamente. O que antes parecia um fracasso absoluto, agora parecia uma vitória. Mas a vitória de Socorro não era só sobre o rebanho, era sobre ela mesma. Ela não queria mais ser a esposa esquecida, a mulher que aceitava os humores de um homem fraco e traidor. Não queria mais ser a mulher que durante tantos anos acreditou que sua felicidade dependia de uma relação, de um casamento que estava fadado ao fracasso desde o início. Antônio havia-a humilhado, tinha ferido o coração dela, mas ele não podia mais tirá-la do fundo do poço. Não mais. Era por isso que ela estava ali, com a serra na mão, cortando a madeira para reformar o curral, fazendo o trabalho pesado sozinha. Ela sabia que Pedro ficaria preocupado se soubesse que ela estava tomando aquela decisão sozinha.
Ele sempre tinha medo de que ela se machucasse, de que fosse além de seus limites. Mas Socorro sentia que aquele trabalho era essencial. Era a única forma de provar a si mesma que ela não estava quebrada, que ela ainda tinha força para reconstruir, que o mundo, embora impiedoso, não tinha o poder de derrotá-la. Ela parou por um momento, enxugando o suor da testa. Sentiu o vento fresco bater em seu rosto. A dor em seus ombros era constante, mas a sensação de estar em controle fazia tudo valer a pena. Quando levantou os olhos para o horizonte, viu Pedro vindo, com uma expressão preocupada. Ele sabia o que ela estava fazendo, mas se preocupava. Ela não queria ser uma preocupação para ele, mas sabia que, sem querer, estava o tornando parte da batalha mais uma vez. Mãe, você não precisa fazer tudo sozinha. Você não vai aguentar esse ritmo, Pedro disse, com uma voz carregada de carinho e preocupação. Socorro deu um sorriso cansado, mas determinado. Eu não estou sozinha, filho. Eu estou com você. E é isso que importa. O que eu estou fazendo agora é para nós dois, para nossa vida, para o nosso futuro. Pedro a observou em silêncio por um momento, seus olhos demonstrando a dor que ele sentia ao vê-la naquele estado. Mas, ao mesmo tempo, ele também via algo novo nela. Ele via a mulher que ele sempre soubera que sua mãe poderia ser, uma guerreira, uma mulher que, contra todas as adversidades, estava se reerguendo e construindo algo melhor. Algo para ele, algo para ela mesma. Aquela noite, Socorro teve um sonho. Sonhou com sua mãe, uma mulher forte e gentil que sempre a guiou. No sonho, ela se via dizendo a Socorro: "Você tem a força da terra dentro de si. Não deixe que o medo a faça parar. Você tem algo que é maior que qualquer dor, sua coragem." Socorro acordou no meio da noite, sentindo o coração bater forte. Aquela mensagem, aquela visão de sua mãe, foi como um sinal. Ela se levantou sem hesitar e foi até o curral para verificar as vacas mais uma vez. E foi ali, naquele momento de silêncio, que ela percebeu algo profundo. Ela havia se esquecido de si mesma por tanto tempo. Havia vivido uma vida de sacrifícios, sempre pensando nos outros, no marido, no filho, nas vacas. Mas no fundo, ela sabia que o verdadeiro sacrifício era esquecer de quem ela era. Era não ser fiel ao seu próprio coração. Aquela madrugada foi o marco de sua transformação. A mulher que ela se tornaria dali para frente não teria mais medo de ser quem ela era. Não precisaria mais se esconder atrás de desculpas ou esperar por permissão. Ela sabia que seu valor estava em suas ações, em sua coragem, em sua capacidade de se reinventar, mesmo quando o mundo parecia desmoronar. Pedro, no entanto, começou a perceber o quanto a sua mãe estava mudando. Ele a via trabalhar, sempre mais firme, mais determinada. Ele sabia que ela estava indo além de qualquer coisa que ele esperava dela, mas, ao mesmo tempo, não podia deixar de sentir uma mistura de admiração e preocupação. Ele sabia que ela estava se afastando de algo que ele temia, de alguma maneira, que ela nunca mais voltasse. E então, algo aconteceu. Uma tarde, quando Socorro e Pedro estavam no curral, um estranho apareceu. Ele estava de carro, e seus olhos tinham um brilho peculiar, algo que chamou a atenção de Socorro. O homem disse que havia ouvido falar da qualidade dos seus queijos e perguntou se ela aceitaria uma proposta para aumentar a produção. Ele não parecia ser alguém do tipo que vinha à toa, mas ela não confiava em estranhos. No entanto, aquela proposta, aquele contato, parecia ser algo novo, algo que poderia ser o começo de uma mudança ainda maior. "Estamos indo para um novo tempo, mãe", Pedro disse com um sorriso ao ver o brilho nos olhos de Socorro. Ela olhou para o horizonte, para o futuro que estava diante deles. Não sabia o que viria, mas sabia com certeza que ela não estava mais sozinha, e que juntos, ela e Pedro poderiam conquistar tudo o que o destino lhes negou. A vida finalmente começava a sorrir para ela, e ela sabia que agora, mais do que nunca, a mulher forte que estava dentro dela havia despertado. E não havia volta. O vento forte cortava a pele de Socorro enquanto ela observava o horizonte. Ela sentia que sua vida estava em constante movimento agora. Acordava ao amanhecer, passava o dia correndo entre o curral,
o queijo, a terra e, finalmente, caía na cama à noite, exausta, mas com a sensação de estar cumprindo um propósito. As coisas estavam melhorando, e ela sabia disso, mas ao olhar para o lado, seu coração apertava ao ver Pedro. Ele estava se tornando um homem, mas ela sabia que ainda o preocupava profundamente. Eles estavam, enfim, se reconstruindo, mas não sem desafios. O rebanho estava saudável, o negócio de queijos estava crescendo, mas havia algo que não conseguia dissipar. Pedro. Ele estava sempre ali ao seu lado, ajudando, fazendo o trabalho, mas também sentindo o peso de um passado que nunca os deixou. Ele estava vendo sua mãe se transformar em uma mulher mais forte a cada dia, mas ao mesmo tempo, ainda era o menino que não queria vê-la sofrer mais. Ele já estava com 18 anos, quase formado em veterinária, mas seus olhos às vezes estavam pesados. O jovem que um dia se emocionava com cada vaca que morria agora começava a ver a dureza da vida de uma maneira diferente. Ele estava amadurecendo muito rápido, e Socorro temia que isso o afastasse de quem ele era. Mãe, vamos dar uma pausa. O trabalho é muito, Pedro disse, olhando para ela com aquele olhar de preocupação, como se tentasse a todo custo proteger a mãe daquilo tudo. Socorro olhou para ele, o rosto marcado pelo tempo e pelas dificuldades, mas a força emanando de sua expressão era algo que ele não reconhecia mais. Ela já não era mais a mulher que dependia de um homem para ser alguém. Era a mulher que construiu tudo sozinha, que não tinha medo do trabalho nem da solidão. Eu estou bem, Pedro, não se preocupe. O que fazemos aqui é pelo nosso futuro. Acredite, está tudo caminhando. Mas Pedro ainda não conseguia ver tão claramente quanto ela. Ele sentia o peso da responsabilidade de ser o homem da casa, embora ainda fosse tão jovem. O filho de uma mulher que não deixava nada para trás, que transformava a dor em força, que a cada dia parecia mais distante de quem ela fora quando ele era criança. Ele sentia, de certa forma, que estava perdendo a mãe que ele sempre soubera que tinha. Naquela noite, depois de uma tarde inteira cuidando das vacas e preparando o queijo, eles se sentaram à mesa para o jantar. A comida simples, mas saborosa, estava sobre a mesa. Socorro fez questão de preparar tudo com suas próprias mãos, como sempre fazia. Eles estavam crescendo, sim, mas isso não significava que tudo seria fácil. Ela queria que Pedro entendesse a importância da luta, da perseverança, do suor que ele agora começava a ver. Mas Pedro olhou para ela, seus olhos tão parecidos com os de Antônio, mas sem o egoísmo, sem a crueldade. Ele parecia querer mais de sua mãe, queria vê-la feliz, tranquila, sem o peso de uma vida inteira de luta. Mãe, eu estava pensando. Talvez devêssemos contratar alguém para nos ajudar. Não dá para fazer tudo sozinha. Eu posso ir à cidade, tentar conseguir um emprego extra para ajudar a melhorar a produção. Você não precisa se matar trabalhando assim. Socorro sentiu um nó na garganta. Ela queria proteger Pedro de tudo, mas ele já estava se protegendo sozinho, de uma forma que ela não podia prever. A cada palavra, ela via o homem que ele estava se tornando, mas ao mesmo tempo, sentia um medo profundo de que ele ainda não estivesse pronto para a vida dura que a esperava. Mas havia algo em sua voz que a fez entender que ele não estava falando por medo, mas por amor. Amor por ela. Amor por aquela casa, por aquele sonho que ambos estavam construindo juntos. Pedro, disse ela, quase com a voz falha, e respirou fundo. Não é que eu não queira ajuda. É que essa luta toda, filho, ela faz parte de quem somos. Não podemos fugir dela nem fazer de conta que é fácil. Olha, nós dois sabemos como é a vida, mas podemos fazer dela algo melhor. Eu não te quero mais aqui, apenas por causa da dor. Quero te ver crescer. Mas é você que está construindo o nosso futuro agora. Pedro não sabia mais o que responder. Havia algo no jeito da mãe que tocava profundamente o seu coração. Ela estava certa. Ela sempre estivera certa. Não se tratava de parar. Não se tratava de desistir. Era sobre aprender a lutar. Ele não queria mais que ela se perdesse no trabalho, mas ao mesmo tempo ele sabia que era ali, no suor e na terra, que ela encontrava a sua força. E assim, entre jantares simples e noites de cansaço,
entre a criação dos queijos e a formação de Pedro, o tempo foi passando. Socorro e Pedro começaram a perceber que, mais do que mãe e filho, eles eram uma força juntos. O que ela havia feito por ele durante todos aqueles anos de luta, agora ele começava a fazer por ela, não só com palavras, mas com ações. Eles estavam mais próximos, mais unidos, do que jamais estiveram. Pedro terminou o curso de veterinária e logo depois começou a trabalhar junto com a mãe no curral. Ele queria que ela sentisse que não estava mais sozinha, que ele seria seu apoio. Mas, ao olhar para ela, ele viu a mulher que, apesar de tudo, ainda estava mais forte do que nunca. Ele sabia que ela sempre seria a mulher que lutaria até o fim, não importa o que acontecesse. E com esse pensamento, ele também sabia que não havia mais nada que os separasse. Socorro olhou para o filho, os olhos molhados, mas com um sorriso nos lábios. Ela sabia que eles tinham chegado a um lugar onde as palavras não eram mais necessárias. Eles se olhavam, e isso era suficiente. Socorro sempre achou que, depois de tanto tempo, a dor passaria. Achava que, com o tempo, as marcas do abandono, das palavras cruéis de Antônio, se dissipariam e ela ficaria mais forte. Mas, como uma cicatriz que nunca desaparece por completo, a lembrança daquele dia ainda estava viva. Era uma manhã tranquila. Pedro já havia saído para o curral, e a casa, embora silenciosa, não parecia vazia. O sol de inverno aquecia a cozinha simples, e Socorro estava ali, sozinha, com o café da manhã pronto. Mas por algum motivo, a imagem de Antônio sempre surgia quando ela estava sozinha. Como um fantasma que se esgueirava pelas sombras do passado, ele aparecia em seus pensamentos, tentando desviar sua atenção. Ele que um dia havia sido tudo, ele que a deixou quando ela mais precisou. Ela se levantou do banco da mesa e foi até o quintal. O cheiro da terra molhada invadiu suas narinas, o som da água no poço a acalmava. Ela sentia que estava perto de um ponto de virada, mas algo ainda a incomodava. Havia algo dentro dela que não se resolvia. Talvez fosse o fato de que, por mais que ela tivesse superado a dor de ser abandonada, ainda não tinha se permitido ser completamente feliz. Pedro já não era mais o menino que dependia dela para tudo. Ele estava cada vez mais distante agora com seu próprio mundo, com seus próprios sonhos. Era natural que ele quisesse sair e construir sua vida, mas isso fazia o coração de Socorro apertar de uma maneira que ela não entendia. Ela temia que, assim como o marido havia ido embora, ele também a deixasse para trás, sem olhar para trás. Ela não sabia se estava pronta para esse novo tipo de solidão. Foi nesse momento de incerteza que, inesperadamente, uma figura do passado apareceu à porta. O som dos passos pesados na terra parecia pesar ainda mais no peito de Socorro. Era Dr. Paulo, o veterinário da cidade, um homem que ela respeitava muito e que já havia ajudado a salvar suas vacas. Ele estava ali com um olhar preocupado e um sorriso tímido. "Socorro, posso conversar com você?" Ela o observou desconfiada, mas o convidou a entrar. Dr. Paulo sempre teve um jeito calmo, tranquilo, mas seu olhar refletia algo mais. Como se ele quisesse dizer algo que ainda não tinha coragem. Quando ele se sentou à mesa, a tensão no ar ficou clara. Eu vim porque não consigo mais ignorar o que vejo em você." Ele começou, com voz suave, mas firme. "Sei que você é uma mulher forte, que passou por muito. Mas, Socorro, você não pode continuar se escondendo dentro de si mesma. A dor não vai embora se você fingir que está bem o tempo todo." As palavras dele ecoaram na mente de Socorro. Ela nunca tinha visto o veterinário dessa forma, nunca havia pensado que ele poderia entender o que ela estava sentindo. Mas ele estava certo, ela havia se escondido atrás da dor. Nunca havia permitido que ninguém a visse de verdade. Não a mulher que ela realmente era, mas aquela que, por tanto tempo, se agarrou à ideia de ser forte, inquebrável. No fundo, ela temia que, se mostrasse suas fraquezas, perderia o pouco que restava. Ela olhou para ele, sem saber o que dizer. As palavras ficaram presas na garganta, até que ele falou de novo. "Socorro, todos nós carregamos cicatrizes, mas você não precisa carregá-las sozinha. O tempo passou, e você fez tudo o que podia. Mas talvez agora seja a hora de olhar para a frente.
de deixar essas cicatrizes no passado e permitir que elas cicatrizem de verdade. Ela não soube como responder. O que ele estava dizendo parecia fazer tanto sentido, mas, ao mesmo tempo, era difícil aceitar. Ela havia se acostumado com a dor. Ela havia aprendido a viver com ela, a carregar suas feridas como um troféu, como uma prova de sua resistência. Eu sei o que você está tentando dizer, Paulo, mas... Ela hesitou tentando encontrar as palavras. Eu não sei como deixar de ser essa mulher que carrega tudo sozinha. Isso é tudo o que eu conheço. Ele sorriu e o gesto foi quase como um alívio. Ele sabia que não estava pedindo que ela deixasse tudo para trás, mas que ela permitisse que as cicatrizes não a definissem para sempre. Às vezes, Socorro, a maior força vem de saber pedir ajuda. A maior coragem é deixar-se curar. Não precisa fazer tudo sozinha. Naquele instante, Socorro sentiu uma sensação nova. Algo dentro dela se partiu, mas de uma forma boa, como se o peso que ela carregava estivesse finalmente sendo aliviado. Talvez fosse a possibilidade de um novo começo. Talvez fosse o alívio de saber que, finalmente, ela não precisava mais carregar todo o fardo. Quando Pedro chegou mais tarde, encontrou sua mãe sentada na varanda, com os olhos voltados para o horizonte. Ela estava em silêncio, mas algo em seu semblante dizia que ela havia chegado a uma conclusão. Pedro se aproximou e, ao ver sua mãe ali, com a leveza que ele nunca tinha visto antes, ele sabia que algo havia mudado. Algo importante, algo que ela nunca poderia ter feito sozinha. "Mãe, você está bem?" ele perguntou, com uma suavidade que ela ainda não estava acostumada a ouvir dele. Socorro sorriu. E pela primeira vez em muito tempo, ela sorriu com a sensação de que poderia finalmente respirar. Ela olhou para Pedro, para o filho que havia se tornado um homem, e sentiu um orgulho profundo, porque, assim como ela, ele também estava se libertando de suas próprias cicatrizes. "Sim, filho, eu estou bem. Estou começando a entender que as cicatrizes podem curar." E com essas palavras, ela sentiu pela primeira vez que o passado havia ficado onde deveria, para trás. Ela estava pronta para seguir em frente. Aquele dia Socorro nunca esqueceria. Era como se o peso do mundo tivesse finalmente se dissipado das suas costas, mas, ao mesmo tempo, algo novo e desconhecido começava a se formar dentro dela. Uma força, um propósito renovado, algo que ela jamais imaginou que fosse possível. A sensação de estar no controle da própria vida, de finalmente ser livre. Pedro estava prestes a se formar em veterinária, e com isso, ela sentia que o ciclo de sua vida estava chegando a um ponto decisivo. Não apenas o fim de uma era, mas o início de algo muito maior. O sonho do filho se concretizando significava também o desfecho de um ciclo de sacrifícios e, ao mesmo tempo, o nascimento de uma nova versão de si mesma. Mas, ao mesmo tempo, o rebanho crescia, e com ele, a demanda pelos queijos de Socorro. O trabalho, antes árduo e solitário, começava a render frutos. O pequeno sítio que ela herdara de seus pais estava completamente transformado. A casa, que antes cheirava a dor de um abandono, agora estava cheia de vida. O trabalho com os queijos estava se tornando uma verdadeira fonte de orgulho para a região. Eles eram reconhecidos pela qualidade, pelo sabor único que Socorro havia conseguido aprimorar ao longo dos anos, com suor e lágrimas. No entanto, as sombras do passado ainda rondavam, e não havia como negar. As cicatrizes de Antônio estavam lá, latentes. Ela não queria mais pensar nele, não queria mais sentir raiva nem ódio. Mas a verdade é que o homem que a abandonara, que a humilhara, ainda havia deixado uma marca profunda em sua alma. As palavras de Dr. Paulo estavam começando a fazer mais sentido, mas, mesmo assim, a saudade da dor familiar era difícil de superar. Um dia, no final de tarde, quando a luz do sol começava a se despedir do horizonte, Pedro chegou em casa mais cedo. Algo raro. Ele estava com o semblante tenso, preocupado. Quando ela o viu, o coração de Socorro apertou. Algo estava errado. A expressão dele, tão acostumada com os sorrisos e a confiança,
agora refletia um peso que ela não soubera identificar. "Mãe, preciso falar com você", disse Pedro com a voz grave e tensa. Ele se sentou à mesa, encarando-a como se fosse difícil encontrar as palavras. Socorro se aproximou, sentindo a ansiedade crescer dentro de si. O que teria acontecido? Por que seu filho estava tão sério? Ele já havia conquistado tanto, parecia que o pior já tinha ficado para trás. Ela havia superado a dor do abandono, a luta para criar o filho sozinha, o estigma de ser a mulher forte, e agora ela via a sombra de sua própria dor refletida no filho. "O que foi, filho? Está tudo bem?" perguntou, tentando acalmar o próprio coração. Pedro respirou fundo antes de falar, como se estivesse buscando a coragem para dizer algo que ele temia profundamente. Eu não sei o que fazer. Aconteceu algo no estágio. Eu sei que você sempre me disse para nunca desistir de meus sonhos, para lutar pelo que acredito, mas..." Pedro parou, com os olhos marejados, como se estivesse lutando contra uma tempestade interna. Socorro o olhou com mais atenção. O filho estava abalado, mas ela não sabia de onde vinha aquele medo, aquela sensação de impotência. Ele sempre fora tão forte, tão determinado. Ela sempre o viu como a personificação daquilo que ela mesma queria ser, alguém que não se deixaria derrubar por nada. "O que aconteceu, Pedro? Fale comigo." Ele hesitou por um momento, como se estivesse reunindo forças para enfrentar o que viria a seguir. E então, com a voz trêmula, ele finalmente falou. "Eu fui demitido. Eles disseram que não tinham mais vagas para mim. Eu estava tão perto de terminar a faculdade, mãe. Eu não sei o que fazer." Socorro sentiu uma dor tão intensa, como se uma lâmina tivesse se cravado em seu peito. Ela pensou em todos os sacrifícios que fizeram, em todas as noites mal dormidas, nas madrugadas em que ela trabalhava sozinha para manter o sustento, para garantir que Pedro tivesse uma vida melhor, para que ele pudesse estudar, para que ele pudesse se tornar algo que ela nunca imaginou ser possível para alguém como ela. Ela olhou para ele, tentando processar as palavras. Aquela dor, ela reconhecia bem. A sensação de estar tão perto de um sonho e, de repente, ser puxado para trás. Ela sentiu o peso de sua própria história se refletir na de Pedro, como se o ciclo de sofrimento nunca tivesse realmente acabado. Mas ela sabia, mais do que nunca, que o valor da dignidade estava em seguir em frente, em não ceder, em não se deixar derrotar. Ela se aproximou do filho e, sem dizer uma palavra, o abraçou com força. Aquele abraço, cheio de dor e compaixão, foi tudo o que ele precisou. Por um momento, Socorro se viu refletida nos olhos de Pedro, que chorava em seus braços. Ela sabia que não havia garantias no futuro, mas uma coisa ela tinha certeza: nenhum sofrimento seria em vão. Ela havia aprendido que o valor da dignidade não estava no que os outros pensavam dela, mas em sua capacidade de seguir em frente, mesmo quando a vida parecia incerta. "Pedro, você vai superar isso. Eu te ensino todos os dias que as dificuldades não são o fim. Elas são apenas mais um passo para a gente se fortalecer", disse ela, com a voz firme, mas carregada de uma emoção silenciosa. "Não é o fim, filho. Não importa quantas vezes você caia. O que importa é o que você faz depois de cair. A gente levanta." Pedro olhou para ela com lágrimas nos olhos, mas um pequeno sorriso nascendo em seu rosto. Ele sabia que sua mãe estava certa. Ele havia aprendido tanto com ela, e talvez fosse agora a sua vez de mostrar que ele podia, sim, ser tão forte quanto ela. Ele não estava sozinho. Ele tinha o legado de uma mulher que, apesar de tudo, jamais desistiu. Socorro então sorriu, e pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que o peso de todos os sacrifícios estava finalmente sendo recompensado. Ela havia dado ao filho o maior presente que poderia. A lição de que, mesmo nas piores tempestades, a dignidade e a força de vontade podem criar caminhos onde parecia não haver mais nada. O futuro, embora incerto, estava diante deles. E juntos, mãe e filho, sabiam que nenhuma tempestade poderia apagar a luz da dignidade que haviam construído com tanto esforço. A noite caía lentamente sobre o sítio. A lua, alta e brilhante,
refletia em cada detalhe do lugar, como se o mundo lá fora estivesse em silêncio, aguardando um momento crucial. Socorro, com a mente ocupada, estava em pé, olhando pela janela da cozinha. Seus olhos seguiam o caminho dos campos que tanto lutara para manter. Mas naquela noite havia algo diferente no ar. O vento, que normalmente acariciava as folhas das árvores, parecia trazer consigo uma sensação de inquietação. Aquela sensação ela conhecia bem. Era a mesma sensação que sentiu anos atrás, quando Antônio, seu marido, ainda estava ao seu lado. Ele, que por tanto tempo foi seu companheiro de vida, mas também a fonte de todas as suas desilusões, estava prestes a entrar novamente em sua vida. Algo que ela havia jurado que nunca mais aconteceria. O som do carro que parou à porta a fez dar um pulo. O som dos pneus cantando no asfalto era familiar demais. Ela não precisou ver para saber quem era. Antônio, o homem que abandonara sua família sem olhar para trás. O homem que, em um momento de pura crueldade, destruiu o que ela e o filho haviam lutado para construir. Ele, que no fundo, nunca entendeu o verdadeiro valor da mulher que ela sempre fora. Mas agora, ali estava ele, parado na sua porta novamente. Ela não sabia o que fazer. Por mais que tivesse superado a dor do passado, por mais que tivesse se reerguido de cada queda que a vida lhe deu, a presença dele ainda mexia com as suas estruturas mais profundas. Socorro não se moveu. Ficou lá, estática, esperando o que ele teria a dizer. Ou melhor, esperando o que ele não diria. Porque no fundo ela sabia. Palavras de arrependimento não seriam suficientes para apagar os anos de sofrimento. O som da porta batendo ecoou no silêncio da noite. Socorro não precisava virar a cabeça para saber que ele estava ali. Ele entrou sem pedir permissão, como sempre fez. A casa que antes foi palco de suas humilhações, agora estava transformada. Mas a presença dele ainda causava uma dor que ela não sabia se um dia conseguiria eliminar de sua alma. Socorro! Antônio começou, mas ela o interrompeu antes mesmo que ele pudesse terminar. Não, Antônio, não agora. Não mais, disse ela com a voz tranquila, mas cheia de uma força que ela nunca soubera que possuía. O tom de sua voz era sereno, mas cortante como uma lâmina. Antônio pareceu hesitar. Ele, que sempre soubera manipular a situação a seu favor, agora estava desarmado. Não havia mais espaço para os jogos mentais que ele usava para controlar a vida dela. Não mais. Ele então se aproximou, visivelmente abalado. O olhar nos olhos dele era de uma mistura de arrependimento e culpa. Não era o olhar de um homem que queria reconquistar o que perdeu, mas o olhar de um homem que sabia que não havia mais volta. O orgulho dele, tão grande quando os dois estavam casados, agora parecia desmoronar diante da dor que ele mesmo causara. Eu cometi um erro, Socorro, disse ele, as palavras saindo com dificuldade. Eu não sabia o que estava fazendo. Eu perdi tudo. Socorro o olhou por um momento. Não havia mais raiva nela, só um cansaço profundo, como se finalmente tivesse aceitado que as pessoas não mudam, que nem todo pedido de perdão é sincero e que, às vezes, a verdadeira libertação vem quando se deixa o passado onde ele pertence, no passado. Ela respirou fundo e, sem pressa, virou-se lentamente para ele. Seus olhos estavam agora tão serenos quanto o campo em frente à sua casa. Não havia mais espaço para rancores, mas também não havia mais espaço para ilusões. A mulher que ele conheceu, a mulher que ele havia abandonado, não existia mais. Ela era alguém diferente agora. Mais forte, mais sábia, mais digna. Eu não tenho mais nada para te dizer, Antônio. O que passou, passou. Você teve sua chance e a deixou escapar. Agora a minha vida é outra, a minha vida e a de Pedro. Você não faz mais parte disso, disse ela, com uma firmeza que deixou no ar uma quietude assustadora. Antônio parecia estar à beira de um colapso. Ele sabia que não havia mais como voltar atrás. Ele estava de joelhos no chão, na mesma sala onde tantas vezes ele a humilhara. Agora, ele era o homem derrotado, e ela, a mulher vitoriosa. Eu errei, Socorro. Eu errei. Me perdoa. Ele sussurrou,
a voz quebrada. Era como se ele estivesse implorando, mas não havia mais espaço para esse tipo de arrependimento. Ela não respondeu de imediato. Em um gesto simples, ela foi até a mesa onde havia preparado o queijo. Pegou uma das formas ainda quente e a colocou nas mãos dele. Leve isso, é o que você merece. Um pedaço do meu esforço, do meu trabalho, do que você tentou destruir, disse ela, a voz suave, mas carregada de uma intensidade que só uma mulher que conhecia a dor poderia transmitir. Antônio, com as mãos tremendo, pegou o queijo. Era tudo o que ele podia carregar, tudo o que ele havia perdido. Nada mais do que a lembrança do que ele destruiu. Socorro não olhou mais para ele. Ela sabia que ele não precisava de perdão. Ele só precisava entender uma coisa. Ela havia se libertado de tudo o que ele representava. Ela não estava mais acorrentada àquele passado. Enquanto ele saía, ela permaneceu ali, parada, olhando pela janela. Ela sabia que aquele momento marcaria um novo ciclo, o ciclo de sua verdadeira liberdade, o ciclo em que o perdão não era mais para ele, mas para ela mesma. Pedro entrou na sala, observando sua mãe com um olhar curioso, mas compreensivo. Ele não precisou perguntar nada. Ele sabia que o momento de libertação estava completo. "Mãe, você está bem?" perguntou ele, com a suavidade de quem sabe que, agora, tudo seria diferente. Socorro sorriu, um sorriso de quem finalmente encontrou paz. Ela se virou para ele e respondeu com a voz tranquila, mas com a certeza de quem nunca mais se deixaria abalar. "Agora sim, filho. Agora sim." A manhã seguinte trouxe uma leve brisa que agitava as folhas das árvores, mas o coração de Socorro estava sereno. Havia algo mágico no ar, como se finalmente, após tantos anos de dor, ela começasse a sentir o calor do sol em seu rosto, sem medo de que uma nuvem escura o apagasse a qualquer momento. Antônio já não fazia parte de sua vida. Ele se foi, e com ele levou as sombras que haviam povoado sua casa durante tantos anos. Mas havia algo mais no horizonte, algo que estava prestes a acontecer, algo que ela jamais imaginaria, mas que, no fundo, sabia que era a consequência de tudo o que ela passou. O surgimento de um novo propósito. O dia estava tranquilo, como todos os outros. Socorro caminhava pelos campos, os pés tocando a terra fértil que agora ela dominava. O rebanho estava saudável. A produção de queijos nunca esteve tão alta. E Pedro, ao seu lado, estava em plena faculdade de veterinária, mais focado e maduro do que nunca. Ela observava o filho com um orgulho silencioso, mas inegável. Ele se tornara o homem que ela sempre soubera que ele seria, forte, corajoso e, acima de tudo, cheio de compaixão. Mas, naquele momento, a grande transformação ainda estava por vir. Uma tarde, enquanto Socorro estava na pequena sala que agora usava para preparar seus queijos, Pedro entrou, com um brilho nos olhos. Ele trazia consigo uma ideia, algo que vinha amadurecendo há algum tempo e que parecia ter chegado no momento certo. "Mãe, eu estava pensando..." Ele começou hesitando, como se estivesse buscando as palavras certas. Socorro olhou para ele, curiosa. Desde pequeno, Pedro sempre foi o tipo de jovem que não temia desafios. E mesmo depois de tudo o que enfrentaram, ele ainda tinha a esperança e a coragem de seguir em frente. Ela sabia que, se ele estava trazendo uma ideia, era porque estava determinado a fazer aquilo acontecer. "O que foi, filho?" perguntou ela, com um sorriso acolhedor, mas com os olhos atentos. Pedro então deu o passo que mudaria tudo. Ele falou sobre um sonho, não só o dele, mas o de outras mulheres da região, que, assim como sua mãe, haviam sido subestimadas, maltratadas, esquecidas pela sociedade. Ele sugeriu criar uma cooperativa de mulheres, uma iniciativa que uniria as forças delas, as histórias de vida, os conhecimentos e a garra que cada uma possuía. Uma cooperativa que, além de proporcionar mais sustento e liberdade para todas, também faria com que elas se reconhecessem como verdadeiras protagonistas da própria história. A ideia parecia simples, mas com um poder imenso. Socorro olhou para ele, absorvendo a magnitude do que ele acabara de dizer. Ela conhecia muito bem o valor das mulheres daquela região,
que muitas vezes eram invisíveis para a sociedade. Mulheres que, apesar das adversidades, nunca deixaram de lutar, de cuidar de suas famílias e de suas terras. "Você acha que elas topariam?" perguntou Socorro, com um sorriso que já não era mais de dúvida, mas de aceitação. Ela sabia que, se Pedro acreditava naquela ideia, havia algo genuíno e poderoso por trás disso. "Claro que sim, mãe. Elas precisam de um motivo, de algo para acreditar. E esse algo somos nós", respondeu Pedro com firmeza. A semente estava plantada. E ao contrário de muitas outras sementes que ela já plantara na terra, essa iria florescer. Nos meses seguintes, a cooperativa Flores do Campo começou a tomar forma. Socorro, com sua experiência e sabedoria, foi a grande mentora para as mulheres que se uniram ao projeto. Elas não estavam mais sozinhas. Tinham umas às outras. Juntas, começaram a compartilhar suas histórias de luta, suas experiências e, claro, seus conhecimentos sobre produção rural. A cooperativa não era apenas sobre negócios. Era sobre resgatar a autoestima, sobre dar voz a quem sempre foi silenciado. Cada reunião, cada planejamento era um passo mais perto do que se tornaria uma verdadeira revolução para aquelas mulheres. O projeto foi crescendo e, com ele, a autoconfiança de cada uma. Elas se tornaram mais do que simples produtoras de queijo ou de leite. Elas eram agora uma força imbatível. O reconhecimento da qualidade do trabalho delas não demorou a chegar. As feiras regionais começaram a exibir seus produtos e os resultados não demoraram a aparecer. Era uma nova era para aquelas mulheres. Elas não apenas estavam lutando por suas próprias vidas, mas estavam também lutando umas pelas outras. Juntas, elas começaram a entender que, quando a dor se transforma em aprendizado e ação, ela cria algo maior do que qualquer obstáculo. E foi durante uma dessas feiras, quando Socorro olhava as caixas de queijos cuidadosamente arrumadas, que ela sentiu um toque suave no ombro. Era uma das mulheres da cooperativa, sorrindo de forma tímida, mas com os olhos brilhando de uma alegria nova. "Socorro, o nosso nome está sendo falado. Estão perguntando de onde vem esse queijo, e dizem que o sabor é diferente, que tem algo nele, que é especial", ela disse com emoção na voz. Socorro sorriu. Ela sabia o que significava aquilo. Não era só o sabor do queijo, não era só a técnica. Era a história de cada uma das mulheres que estavam ali, trabalhando juntas, dividindo suas dores e suas vitórias. Era uma nova forma de ser mulher no campo, uma forma de resgatar a dignidade, o respeito e a liberdade. Naquele momento, Socorro olhou para Pedro, que estava ao longe, observando a movimentação da feira com um sorriso orgulhoso. Ela sentiu uma onda de gratidão invadir seu coração. Ele tinha razão. Juntos, eles haviam conseguido. Juntos, haviam mudado o destino de tantas outras mulheres. A cooperativa Flores do Campo não era mais apenas um sonho, era uma realidade. E para aquelas mulheres, não era apenas sobre queijos ou lucro. Era sobre o poder de recomeçar, de renascer, de florescer como nunca antes. E como Socorro sempre soubera, a verdadeira liberdade e felicidade não dependem de um homem, de uma aprovação externa ou de um passado que não pode ser alterado. Elas haviam se libertado, finalmente. A viagem de avião não era algo que Socorro imaginava que aconteceria um dia. Durante anos, ela viu o céu apenas como uma linha distante, inacessível. A vida no campo, com suas lidas diárias, sempre foi seu foco. Ela mal tinha tempo para respirar, quanto mais para sonhar com viagens. Mas agora, ao lado de Pedro, ela sentia algo novo. O peso de todos os anos de luta parecia mais leve, como se o ar fresco e frio da cabine estivesse tirando o peso de uma existência inteira. Quando o avião decolou, uma sensação estranha tomou conta dela, algo entre a excitação e a incredulidade. Olhou para Pedro, que estava ao seu lado, com os olhos brilhando. Ele estava mais feliz do que ela, talvez. Havia algo em sua expressão que mostrava a gratidão de ver sua mãe realizando algo que por tanto tempo parecia impossível. Mas não era impossível. Estavam ali, juntos, a bordo de uma jornada que começava a expandir horizontes, a transformar suas vidas de maneiras que nem imaginavam. O destino era o mar,
O mar, que sempre esteve lá, imenso e indomável, mas distante como tudo o que parecia fora de alcance. Socorro olhou pela janela do avião. As nuvens estavam se abrindo e o vasto oceano se revelou lá embaixo, com suas águas turquesas e ondas que pareciam chamar por ela. A visão fez com que ela se sentisse pequena, mas ao mesmo tempo parte de algo tão grande e maravilhoso que ela mal podia compreender. Lá embaixo, o mar não era mais uma metáfora distante, era real. E a vida, como o mar, tinha um mundo inteiro de possibilidades, de surpresas, de reviravoltas. As mesmas ondas que muitas vezes tinham quase afogado sua esperança, agora pareciam acenar com promessas de novos começos. Quando pousaram, o calor do litoral imediatamente os envolveu. O cheiro salgado do ar e a brisa suave que os tocava davam a sensação de liberdade, como se tudo o que havia ficado para trás pudesse ser deixado ali, naquele ponto de chegada. Eles estavam ali, em um lugar onde nada do passado importava mais. A viagem ao mar não era apenas uma viagem física, era uma viagem emocional, um recomeço completo. Eles foram direto para a praia. A areia quente se estendia à frente deles, convidando-os a dar os primeiros passos. Pedro estava radiante, quase como uma criança que vê o mar pela primeira vez. Mas foi Socorro quem ficou ali, em silêncio, olhando o horizonte. Ela sentiu um nó na garganta e uma lágrima solitária se desprendeu de seus olhos. Não era de tristeza, era de reconhecimento. Ela estava ali, em pé, na areia, com seus pés firmemente cravados naquele novo chão. Ela havia sobrevivido ao turbilhão da vida e agora estava diante de algo que sempre parecia distante. "Mãe, vem cá!" Pedro gritou de longe, correndo em direção à água. Ele estava radiante, completamente deslumbrado com a imensidão do mar. E ela sorriu, sorrindo mais para si mesma do que para ele. Era a primeira vez que ela via aquele sorriso tão puro no rosto dele. Ele estava livre, e ela, ao seu lado, mais livre do que nunca. Ela caminhou até a água, seus passos lentos, mas firmes. Quando chegou à beira, olhou para as ondas que se quebravam à sua frente. Havia algo de tão simples e profundo naquele momento. As ondas, com sua força e beleza, representavam a vida dela. Por tantos anos, ela fora empurrada e arrastada por elas, sem controle, sem poder. Mas agora, ela estava ali, com os pés firmes na terra, sentindo as ondas, mas sem se deixar levar. Ela tinha a força de ir e vir, mas, finalmente, ela escolhia o seu caminho. Pedro apareceu ao seu lado, jogando água sobre ela, rindo. Eles estavam juntos, e aquele momento era deles, sem pressa, sem cobrança. A viagem ao mar não era só sobre a paisagem, era sobre a conexão. Conexão com a natureza, com o filho e com a própria alma. Sentaram-se na areia e Socorro observou o mar, agora mais calmo. Pedro estava descansando ao seu lado, os olhos fechados, respirando profundamente. Ela sabia que aquele era um dos momentos mais significativos de sua vida. A partir dali, tudo o que ela faria teria um novo significado. Naquele momento, Socorro se deu conta de algo que havia mudado. Não era apenas sobre a superação. Não era apenas sobre a luta. Ela agora entendia que, às vezes, a vida não precisava ser uma batalha constante. Às vezes, as ondas apenas precisavam ser ouvidas, sentidas e respeitadas. Não era mais sobre forçar, era sobre fluir com as marés, deixando que elas levassem para onde fosse necessário, mas sabendo sempre como se ancorar. O mar, com seu vasto e imenso azul, representava para ela a liberdade de ser quem ela sempre foi, sem amarras, sem expectativas, sem o peso do que ficou para trás. Aquela viagem, aquele momento simples de estar na areia com seu filho, eram as recompensas de toda uma vida de sofrimento e esforço. Eles ficaram ali por horas, sem pressa de voltar. Quando o sol começou a se pôr, a luz dourada envolvia tudo ao redor, e Socorro, olhando para o horizonte, sentiu um novo tipo de paz. O pôr do sol não era apenas o fim de um dia, era o símbolo de um novo começo, um símbolo de que, mesmo depois de tantas perdas, ela ainda estava viva, com seus sonhos à frente. "Mas, mãe, o que você pensa quando olha para o mar?"
Perguntou Pedro, de olhos fechados, com o sorriso tranquilo de quem se sente em casa. Socorro pensou por um momento, olhando para as águas que agora refletiam a luz suave do crepúsculo. Então, com uma calma que ela nunca imaginou ter, respondeu: penso que, assim como as ondas, a vida sempre traz algo novo, algo que nos leva para frente e, ao mesmo tempo, nos ensina a voltar. O segredo é saber quando avançar e quando esperar. Pedro sorriu, apertando a mão dela. Eu também aprendi isso, mãe. Ela olhou para ele e soube com certeza que ele estava pronto para o que viesse. E ela também estava. O mar tinha, enfim, se tornado o símbolo de um novo começo. E agora, Socorro sabia. A liberdade estava em suas mãos.